ainda continuando naquilo que acabaste de dizer, acho que é bonito aproveitarmos também esta janela magnífica que é a praça para dizer bem de alguém, não apenas para falarmos e apontarmos aquilo que está mal, mas também para agradecer e mostrar o que é bem feito. E fazemos isso tantas vezes e hoje temos mais uma digníssima representante do Serviço Nacional de Saúde, doutora Rosa Santos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tanto elogio, é verdade, muito obrigada. Quero uma babete, uma babete. O que é que vem daí? Isto aqui está muito vermelho, muito vermelho. Nem por isso, nem por isso. Hoje é o pãozinho, não é? Pãozinho. Vamos falar. O pão reina na nossa alimentação. O pão é uma delícia. É uma delícia. Desde já a antiguidade. O pão é a melhor forma de nós comermos. Não é o que o diabo amassou. Esse nem por isso. Mas eu acho que esse nem existe. Sim, Desde que haja outro é que é suficiente. O que nos importa aqui assim é, de facto, dignificar uma coisa que é boa. O resto, aquilo que não interessa, o melhor é esquecermos. Não lembremos cenas tristes. Portanto, só mesmo aquilo que nos interessa, que é o pão. O pão que foi inventado já há muitos anos, há 10.000 anos que nós sabemos que existe pão, não era como existe agora, era inclusive feito da bolota e era amassado, etc. Portanto, o pão que nós temos neste momento já é uma alteração, uma adulteração daquilo que foi inicialmente. Começa no Antigo Egito. No Antigo Egito, em que eles tinham realmente uma culinária, uma gastronomia e uma ciência da saúde muitíssimo evoluída. Nessa altura, eles começam a amassar o pão e inventam o fermento, que é uma coisa que dá volume ao pão, fica mais esponjoso, entra ar e fica aquela bolinha muito deliciosa. Curiosamente, só para ficar aqui à parte, aquela coisa que nós sentimos, aquele odor que nós sentimos, é o etanol, que é um álcool. Curiosamente, portanto, tudo isto em conjunto para dizer que é uma delícia e não só ser uma delícia, também faz muito bem à saúde. Toda a gente pode comer pão. Se me dizem qual é o melhor pão, etc., vamos ver isso já a seguir também um pouco nas imagens que vamos ter aqui assim para apresentar. Se serve ou não serve na nossa alimentação quando queremos emagrecer. Vamos ver isso também. É um dos mitos, não é? Tem que ser banido. Um dos muitos mitos. Há muitos, não é? Em torno do pão. Sim. Existem muitos mitos. O pão também começa por ser sinónimo, o sinónimo do pão é o sustento. Foi durante tanto tempo. Muito tempo. Eu conto uma história que se passa comigo habitualmente na minha consulta. As pessoas que têm mais de 60 anos, é habitual, aquelas que passaram na Segunda Guerra, e quando eu quero fazer a restrição do pão, há uma coisa que eu não posso fazer, é retirar o pão. E eu já aprendi que, de facto, as pessoas mais jovens podem substituir o pão. Substituem o pão por cereais, outras coisas. Exatamente. Até gostam porque foram habituados a isso. Mas aquelas pessoas que passaram fome e que nem tinham pão para comer, não tinham o seu sustento, realmente essas aí não se pode tirar o pão. Porque até as migalhas que elas têm em cima da mesa apanham as migalhas. Acham que é desperdício, não? Exatamente. E depois, realmente, aquele pão que cai, elas sopram, benzem-no e está limpo. Portanto, o pão, de facto, desde a antiguidade e passando depois por situações mais dramáticas, que foi o caso da guerra, o pão é o sustento da humanidade, não é só o nosso sustento. Sim. De facto, os chineses, para eles o sustento é o arroz, mas para nós, e na Europa, e não só na Europa, na América, e em muitos países do mundo, o sustento é, de facto, o pão. Ele serve para tudo e na culinária ele entra em quase tudo. Em termos de saúde, ele faz bem a tudo, desde que seja comido, de facto, nas devidas proporções. É sempre a justa medida. Exatamente, a medida certa. Já no tempo de Dom João V e este médico que existia no tempo de Dom João V, portanto, outros tempos, dizia ele o seguinte: esta linguagem é dessa época, daí assim a linguagem não ser muito aquela que nós estamos habituados a ouvir, há de se amassar-se com módico sal, que era isso que nós devíamos fazer atualmente e que nem por isso, porque é preciso algum, de facto é. Para ele fermentar, para ele ganhar elasticidade, é preciso um pouco de sal, mas na justa medida, para que o pão se não corrompa, isto é, para que não se estrague. E para que a sua substância caça, isto é, que fique crocante, e víscida, isto é, elástica, se atenua com ele. E se o sal for muito, fará o dano de secar. Não só o pão, mas o corpo. O corpo, já não digo a alma, mas é o corpo que dele se nutrir.
É muito importante, atualmente, e daí existe legislação, Sim. para que, de facto, o sal seja retirado um pouco do pão. Quando não se consegue retirar o pouco sal que às vezes ele tem, eu costumo dizer, se comer metade, é metade de sal que está a comer. Porque às vezes as pessoas não conseguem passar sem pão. É justo. É justo porque eu prefiro que as pessoas, e vamos ver depois em equivalências, é preciso que as pessoas saibam algumas equivalências, pode-se comer pão em vez de outra coisa qualquer. Em vez de batatas, em vez de arroz, em vez de massa. Basta que pode substituir. Exato. Por exemplo, um hambúrguer, seja ele qual for, não digo marcas, um hambúrguer, seja ele qual for, é uma refeição completa, por exemplo, e também é feita de pão. O pão em si é um pouco diferente, é um pouco adulterado, mas é um pão que eles agora, em algumas casas, quando fazem o hambúrguer, porque já há casas de vegetarianos de hambúrguer, esse pão já é diferente, é o pão sapata, que é um pão que não tem muito sal, que é um pão a imitar um bocado o pão israelita, que esse aí assim é um pão que não tem fermento e tem muito pouco sal também. É muito bom. Eu gosto. Dizia o doutor Emílio Pérez, que é o meu professor, que foi meu professor, e aprendi imenso com ele, e aprendi uma coisa muito importante. A pirâmide que nós habitualmente vemos, e a pirâmide de Harvard, aquela pirâmide que nós vemos que os americanos fizeram para nós, a dizer que a alimentação mediterrânica era muito boa, não? Pronto, os americanos põem esta pirâmide ao contrário. E nós, exatamente. Ora, ele diz, e muito bem, o professor Emílio Pérez diz muito bem que, de facto, nós devemos pôr no topo da pirâmide, porque normalmente no topo nós pomos aquilo que é mais importante. Sim. Ora, no topo da pirâmide, aqui assim, neste topo que está invertido, temos o pão. É esta a pirâmide que ele representa e começa por referir-se ao pão, que é o sustento de todos nós e que é o mais importante na alimentação. Nós, através do pão, podemos fazer tudo, desde as sordas, desde pão, e vamos ver receitas. Há muitas vamos receitas. fazer hoje. Muitas... Hoje vamos ter um almocinho com pão. Com pão? Sim. Sim. Se quiser, Sim. nós arranjamos-lhe um pratinho pequeno. É certo, também com um bocadinho. Taco de robalo. Ajusta a sua linha. À justa medida. Doutora Rosa Santos, veja lá se aprova isto. Taco de robalo com a sorda de poejos. Magnífico. É, não é? Tem peixe? Peixe e pão. Ainda bem que refere isso, porque vemos aqui assim que o pescado também está aqui assim numa quantidade apreciável. Portanto, todos os dias o que é que devemos comer? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, ao pequeno almoço. Pão. Não inventemos, não é preciso comer cereais, nem isso, porque isso está cheio de sal e tem muita gordura. Portanto, pão, aquele que nós temos na confeitaria ou na padaria. Sim. Batatas e cereais. Os cereais também, que temos os cereais também do pequeno almoço. Mas vamos esquecer um bocadinho. Hoje vamos falar sobre o pão. O pão é fundamental. Em termos nutricionais, deve ser um dos alimentos mais completos e que melhor faz ao colesterol, porque não tem colesterol, porque não tem gordura. O problema é o que incluímos... Mas às vezes nós pomos lá umas coisinhas que até fazem muito bem. Há um pão que nós vamos descrever aqui à frente, que é o pão diabetes. Quantas pessoas comem esse pão? São muito poucas. Mas deviam comer mais. Está bem. Pois, porque aquilo tem lá, conselhos. aquilo tem lá farinha de tremoço, que de facto é muito bom. Dizem que é muito bom. Eu já provei, por exemplo, pão de soja. Eu como pão de soja. Pão de soja ao pequeno almoço, ainda hoje comi, é fantástico. Eu adoro. Aquilo, em termos de mulheres, na menopausa, a começar um pequeno almoço com leite de soja e um pão de soja, eu acho que é a coisa mais magnífica que há para pequeno almoço. Eu ainda não cheguei à menopausa, mas Nunca quando lá chegar, provei. depois digo-lhe, doutora, se me está a fazer bem ou não. Chegarás à ainda não está. andropausa. Não há menopausa, será andropausa. Também é capaz de fazer bem. Se não fizer bem a isso, faz bem ao colesterol. Faz bem ao colesterol e aos triglicerídeos. Porque um grande problema do pão é que às vezes faz aumentar os triglicerídeos, que é uma outra gordura que podia vir das gorduras, mas não vem das gorduras, vem do pão. Vem dos hidratos de carbono, vem do amido. Ora, esse tipo de pão, que tem algumas ervas associadas, por exemplo, fazem diminuir a absorção. Logo, e o amido, que é complexo, faz diminuir essa absorção. Tem benefícios. O problema é o que é que incluímos no pão, porque há muita gente que é incapaz de comer o pão sem... Por exemplo, manteiga. Um doce, uma manteiga. Eu adoro manteiga. Um queijo. Eu adoro manteiga. Adoro pão com manteiga. Olha a Rosa. Pouquinho. Ai, esse olhar. Quase regenou, Sónia. Nós temos margarinas muito boas.
margarinas. Temos é que inventar umas margarinas que tenham sabor a manteiga. Pois, isso eu era é que eu ideal. acho que devia ser fantástico. Nós estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados. Sim, margarinas com sabor a manteiga. Exatamente. E não é só o sabor. O mais importante, às vezes, na alimentação é o cheiro. Já dizia o Brilhar Savarin, que é do século XVII, que ele dizia, que é o maior gastrónomo que eu conheço, tem um livro fabuloso, Fisiologia do Gosto, que dizia que o maior laboratório é o nariz. Logo, se nós conseguíssemos Margarina odor... com cheiro a manteiga. Exatamente. Pronto, já nem digo Boa sabor, com cheiro a manteiga. Vamos lá recapitular que é para avançar. Meninas, atenção. Não temos muito Portanto, tempo, todos temos os que dias, andar. pão. Todos os dias pão. De vez em quando, várias vezes por semana. Então, Ora, todos os dias. queijo, iogurte... à vontade. E agora só várias vezes por semana. Várias vezes por semana. Queijo, Criação, iogurte. pescado, etc, etc. Podemos variar o mais possível. Algumas vezes por mês. Por mês. Carnes vermelhas. Eu diria, assim... Que silêncio. De vez em... Vamos passar ao próximo. Eu acho que é nos meses pares só. No próximo, então, por favor. Vamos ver que, de facto... É que nem sabem como Ainda- se sentem melhor. Um dia depois descobrem. Vá. Exemplo de 3 almoços. Ainda falando do professor Emílio Pérez, ele dizia que dava-nos 3 exemplos de pequeno almoço baseados naquela pirâmide que nós tínhamos. Então, versão sempre a andar. Sim. Temos 4 fatias de pão de forma, aquele pão de forma que é um pão de forma que Não é o habitual. não é o ideal. Entremeados com queijo, fiambre, folha de alface. De facto, aqui assim nós temos fiambre, a folha de alface, aqui assim corta um bocado aquilo tudo, mas atenção que temos ali algumas coisas que não deviam cá estar, ok? Maionese. Principalmente a cola, que é refrigerante, não devia estar aqui assim. Portanto, esta refeição sempre a andar também não é das coisas melhores. Não é socializante, não é de convivência, portanto, não é das melhores coisas. A versão rápida é o bife frito em óleo, um espetáculo, não é? Não, um fio de azeite. 2 quartos de tomate, mais cerveja, mais café. A cerveja, sim senhora, ali assim os fritos é que não. Agora, a versão mediterrânica. Vejam só esta delícia. Calma. Sopa de Devagar. hortaliça. Legumes e leguminosas. Mais pão. Mais azeitonas. Mais vinho. Mais fruta da época. Tudo que seja fresco. Ou uma caldeta de borrego com ervilhas ou favas e sopas de pão, mais salada mista temperada com azeite, vinagre e ervas, mais vinho e mais uma laranja. Escolham se faz sabor. Qual é que desejam? Olha, para começar pode ser uma sopinha de legumes. Ótimo. Escolheu bem. Ok. Vamos ver. Pode ser canjo? Também pode ser. Também pode. Mas Eu já sei que também a tem menina não massa. gosta, já Tem sei que a amigo. menina não gosta. Eu Tem gosto. muita gordura, tem muita gordura. Não, mas a gente faz daquela caixa assim sem gordura. Já sei, Tira-lhe já aquela sei. nata, deixa ficar de um dia para o outro, tira-lhe a nata e depois aquece. Até agora pode-se aquecer no micro-ondas, que é assim uma coisa muito rápida, desde que tira a nata de cima. Porque Está quase a convencer-me. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Vamos ver então no próximo slide os mitos e as verdades que costumamos trazer Sim, aqui, sim. assim, aquelas coisas que Então às vá. vezes as pessoas confundem, será que é verdade, será que é mentira? Qual é nutricionalmente o pão mais rico? No meu entender, claro que é o pão escuro, que é aquele que tem tudo, tem as vitaminas, não foi espoliado ainda de nada, portanto, é completo. É esse que nós devíamos dar. Daí se chama integral porque é completo, é isso? Sim, sim, é integral porque não tem Exatamente. refinação, não tem farinha refinada. O pão feito nas máquinas é menos nutritivo que o industrial? Não. Uma das vantagens é que nós podemos fazer aquele pão que nós entendermos. Claro. Desse pão nós podemos juntar aquilo que nós entendemos. Podemos pôr menos sal, inclusive. Portanto, nutricionalmente é mais nutritivo aquilo que nós fazemos em casa porque sabemos o que estamos a fazer. Exato. Claro, Não quer dizer que a sabemos as gente de vez em quantidades. quando também não vá comer fora. Ou então, compra aquilo que a gente entender que é melhor. O pão industrial tem muito sal? Sim, em média uma fatia de pão tem bastante sal. Por isso, o meu conselho é sempre das metades. É, coma metade. Metade de um pão tem metade do sal. E engorda menos, engorda metade. O pão tem colesterol? Não tem. Não tem porque também não tem gordura. Portanto, e tem uma vantagem, é que ele tendo aquelas fibras, o amido e tendo fibras, sendo o integral, por exemplo, fazem baixar o colesterol e os triglicerídeos. Portanto, tem vantagens. As crianças devem comer pão sem sal? Não é necessário. Não necessariamente. Uma criança não deve necessariamente comer sem sal. Agora, devia comer era o pão que nós estamos a fabricar para as crianças. Isto é, com menos sal do que aquilo que é normal. No próximo slide, agora já passamos os mitos e aquelas verdades, ainda dentro daquilo que dizia o nosso professor Emílio Pérez,
Temos a alimentação mediterrânica e temos a alimentação urbana. Vamos fazer aqui assim uma comparação. A alimentação mediterrânea. Amido é o centro de todos os comeres. Abençoado amido do pão, do grão, do arroz, da massa. Desde o início do Neolítico aumentou a longevidade. Nós duramos mais porque tínhamos realmente mais energia, porque ele dá energia. Do direito ao padeiro. Possibilitou a socialização com profissões complementares, permitiu o desenvolvimento intelectual. O nosso cérebro só come açúcar, portanto, comam amido, que é um açúcar complexo e que faz bem à saúde. E depois dizer assim, isto na alimentação urbana. Credo, que horror, pão engorda. E nunca se viram tantos gordos. Afinal, como é que engorda se nós deixamos de comer pão? Portanto, não é do pão. O pão não engorda. O que engorda, de facto, é aquilo que nós pomos lá dentro e que às vezes tem gordura. A gordura tem o dobro das calorias, do que tem o pão. Razões para comer o pão. Exatamente. Vou apresentar algumas razões para comer pão. É saciante, enche, faz-nos plenos, relativamente pouco calórico, embora nós tenhamos outra versão, e é paupérrimo em gordura. Por isso não engorda tanto como engordam outros tipos de pães. Eu estou a falar no pão normal. Pão francês, tipo francês. Vamos aqui assim fazer umas contitas. 100 gramas de pão alentejano ou da padaria vulgar tem 220 calorias por 100. Vejam só, o de longa duração, que é aquele pão de forma. É 285, aumenta logo. Pão de cereais de pequeno almoço, 360 a 440. E 100 depois, gramas de tostas. 100 Porquê gramas que de as tostas engordam tanto? Porque tem gordura. Ou tem tantas Tem muita calorias? gordura. Pois é. E tem outra coisa, é mais Pensamos concentrado. nós que Foi não. desidratado, é um liofilizado quase. concentrado. Exatamente, está concentrado, tem logo mais calorias. 100 gramas de cream cake, então estas aqui assim é para esquecer. Quanto pão comer por dia? Agora imagine-se as cream cracker ainda com manteiga. Que é o que se faz Ou normalmente. queijo, ou queijo. Ou Ai, queijo. eu acho que Aquele vou queijo com desmaiar. gordura. Acho que vou desmaiar. Não, mais não, overdose não. Exatamente, overdose não. Quanto pão comer por dia? Quanto pão comer por dia? Nas crianças, principalmente nos jovens, eles têm que comer o dobro do pai. Se o pai come um pão ao pequeno almoço, um jovem entre 13 e 18 anos tem que comer 2 pães. Por exemplo, uma criança até essa idade, até aos 13 anos, pode comer um pão por dia. Não deem cereais. Comecem a dar pão às crianças. Ao meio da manhã, podem comer novamente um pão. Eu já comi o meu. A seguir, durante a refeição não comam pão porque já estão a comer outros amidos. Já comeram a massa, que é idêntica ao pão, etc. Portanto, aí não. Passem essa parte aí assim. Depois ao lanche, quem tiver peso a mais, faz um pão, parte a meio, come às 16 horas, meio pão. E depois o outro fica para as 18 horas. Quando for jantar, não tem tanta fome. Logo não engorda tanto. Bem pensado. Muito bem. E come menos sal também. Tipos de pão. Jantar, nem pensar pão, Não há pão? a não ser aquelas pessoas que estão de tal modo habituadas ao pão e que têm que comer pão. E depois, antes de se deitar, umas bolachinhas Maria. Ou pão. Pode ser Maria Terrosa. Pode. Pode, obrigado. Pode. Sem nada, Então vá, sem tipo nada pão. em cima. Pão sem diabetes, que é farinha de termoço, Sim. que para além da farinha de termoço tem a farinha normal e de centeio, a farinha de trigo e de centeio, que é muito bom para a diabetes. Está recomendado pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, inclusive. Pão sem glúten, atenção que há uma doença que de facto em que há intolerância ao glúten, portanto aí assim há um pão sem glúten. Se a criança realmente tiver diarreias, etc., podem eventualmente pôr essa questão de que pode ser do pão, aí assim pode acontecer. Pão francês caseiro, que é aquele que nós habitualmente estamos a comer, que é o biju. O pão de milho, o pão de mandioca, pão de ervas, pão de centeio, pão de hambúrguer, pão doce da avó, pão de ló, etc, etc, Não faça a broa. É pão de milho. É o pão de milho? É o pão de milho. Pronto, fico descansado. É Pronto, muito assim bom. posso comer. Temos aqui assim um aproveitamento. O pão, essas pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial sabiam que não se podia deitar nada fora. Então, não podem deitar pão fora e podem ensinar os vossos filhos ou os vossos netos a não deitar nada fora. Podem fazer uns formigos, que esta é uma receita da minha irmã, que ela tem muito jeito para essas coisas, que é os chamados mexidos também, noutras terras, que é típico da Zona Norte. Sim. E de facto isto é um aproveitamento do pão, não é mais do que um aproveitamento do pão. Em termos nutricionais, vocês veem aqui assim, estas peçazinhas, que são passas e amêndoas, que fazem muito bem também ao colesterol,
e que fazem muito bem. Muito bem. E fazem parte da alimentação Uma mediterrânea. torradinha aquecida e depois põe um fio de azeite por cima é um abuso. Não, está ótimo. Pode ser? Faz É? parte da alimentação mediterrânea. Yes. Há pouco, quando falava da bolacha Maria, Nós já vamos ali assim fazer isso. à noite, antes de deitar, é para todos, crianças e adultos, não é? Toda a gente tem que comer. Sim. Toda a gente. Muito bem. Deve. Todos. Antes Todos, da sem uma exceção. bolachinha Maria antes de Nós deitar. temos Oh, tanto Rosa, pão doutora bom. Rosa, o senhor disse que tem ali uns enchidinhos de trancoso E maravilhosos. não podemos... Só para acabar, então, vá. Só tem para que ser acabar. rápido. Alguns dizeres. Sim. Ganhar o pão. Sim. Vejam só a importância do pão. Como é que nós associamos o pão? Não, Onde é que- amiga, não me tire o pão da boca. Exatamente. Tirar o Temos pão da boca, repartir o repartir pão. o pão, tão preciso como o pão para a pão para a boca, boca. pão de Deus, pão por Deus. Pois é. Que eu tenho aqui assim uma coisa do Halloween que é a seguir. Eu gostava só de dizer que é tão importante que até houve um milagre que se É transformou. verdade. Sim, São transformou- rosas, os senhores são São rosas. rosas. E não eram rosas, era pão para levar, mas pão foi um para dar aos milagre. pobres. Exatamente. Rosa, beijinho. E só para terminar então, Temos mesmo que ir. estes dizeres, isto é uma homenagem às crianças. Eu nunca me posso esquecer das crianças, também dos adultos, claro, mas as crianças é muito importante. Na zona centro há o Pão por Deus, em que elas levam saquinhos sim, sim. e Não vão buscar, de facto, é o espírito de solidariedade e é o espírito de amizade, etc., que é o Pão por Deus. De Mas facto, se faz é o pão muito- por Deus em Trancoso? Não tem O Halloween, esse hábito. em vez do Halloween. Estamos a falar da Zona Centro. Vejam só, peço desculpa. rapidamente. Esta casa, quando os donos da casa dão alguma coisa, Sim. esta casa cheira a broa, aqui mora gente boa. Esta casa cheira a vinho, aqui mora algum santinho. Quando não dão Quando nada. os donos não da dão casa nada. não dão nada. Esta casa cheira a alho, aqui mora um espantalho. Esta casa cheira a unto, aqui mora algum defunto. meu Vejam só a Deus. importância do pão. Vá, Rosa, beijinho. Um beijinho. Muito obrigado. Vai-nos dar das orelhas, que vamos provar os enchidos de Temos que trancoso. provar os enchidos. Ok.